aqui é o King Von e ele ficou famoso por um motivo bem bizarro. Olha só, a Victoria Haley, o King Von chamou a atenção do público em 2020 quando ele foi encontrado sem vida em casa com várias perfurações de bala. Porque assim, galera, o King Von, quando ele tava vivo, ele metia o pavor nos outros rappers. A galera tinha muito medo dele, inclusive chegaram a chamar ele até de serial killer, e vocês vão já entender o porquê. O King Von nasceu em Chicago, em um bairro considerado meio perigoso ali, que alguns gangsters frequentavam, inclusive o avô dele era um gangster notório, tipo, metia o pavor ali na galera do bairro. O avô do King fazia parte de uma gangue muito importante ali naquele bairro, mas que tinha certa rivalidade com outra gangue que também era muito importante ali no bairro. Assim, quando eu falo gangue, ele eram os bichões mesmo. Eles tinham um prédio de 14 andares, onde eles ficavam ali como se fosse a empresa deles, e dentro desse prédio eles tinham até armas e equipamentos militares. Tinha óculos de visão noturna, granada, sniper, fuzil, diabo 4 dentro daquele prédio. Poderosa até meados de 2004, que foi quando a polícia entrou nesse prédio em uma operação e acabou com tudo. A gangue se desfez, os membros se espalharam por aí, tudo ficou acabado. Só que assim, mesmo que a gangue tivesse sido desfeita, alguns dos membros ainda ficavam ali levantando bandeira, falando que faziam parte daquela gangue, e não deixavam o nome morrer. Lembra que eu falei pra vocês que nesse mesmo bairro tinha outra gangue rival? Pois é, os dois cabeças de ambas as gangues tinham sido presos, ou seja, não tinha nenhuma lei, não tinha nenhuma ordem, todo mundo ficava no meio da rua se matando. King Von, ele meio que cresceu no meio dessa violência, e por mais que ele fosse extremamente inteligente na escola, ele era tipo um gênio, ele sempre estava entrando e saindo da cadeia, fazendo pequenos crimes e vendo, assistindo desde criança toda a violência que acontecia e morte ali naquele bairro dele. Ao crescer assistindo o crime, ele acabou entrando no mundo do crime muito cedo. Com 15 anos de idade ele foi preso pela primeira vez por porte ilegal de arma. Dos 15 até os 18 anos, ele era enfrentando a justiça o tempo todo. Ia, voltava, ia pra reformatório, voltava. O tempo todo se metendo em problemas, até que ele se meteu em um problema bem maior. Foi considerado culpado de assassinato de um rapper, se eu não me engano. Foi levado a julgamento e condenado a mais de 100 anos de prisão. Só que ele saiu da cadeia 3 anos depois. Enquanto ele estava preso durante esses 3 anos, ele via que os colegas dele, amigos de infância, estavam crescendo muito no rap, fazendo beatbox, esse tipo de coisa, e ele começou a fazer isso também dentro da cadeia, já que não tinha nada pra fazer lá. Quando o King Von saiu da cadeia 3 anos depois de ser preso, ele começou a lançar os raps e as coisas que ele tinha escrito lá dentro. As músicas dele eram muito boas e remetiam à infância, à violência, a tudo que ele viveu. Ele já chegou a falar que se arrependia de todos os crimes que tinha cometido, mas que isso ajudaram ele a ser a pessoa que ele era, né? A ser o rapper incrível que ele tinha se tornado. Porque, gostando ou não dele, galera, ele era muito talentoso. Porque assim, por mais que o King fosse extremamente talentoso e inteligente, ele nunca saiu da vida do crime. Ele sempre andava com pessoas problemáticas, sempre se envolvia com brigas, sempre ia acabar na delegacia, sempre acabava envolvido com a morte de alguém. A partir de 2018, o King Von começou a crescer muito no ramo da música, no ramo do rap. Gostavam muito da música dele porque era muito completa e diferente das músicas daquele tema ali que eram lançados. Realmente os rappers ali naquela época sempre lançavam a mesma coisa, as músicas muito parecidas. Mas o King Von não, ele lançava no estilo dele e chamava a atenção das pessoas. Ele começou a ficar muito famoso, muito rico, mas sempre se envolvendo com um problema. Ele também sempre estava se envolvendo com polêmica, discutindo com outros rappers, com outras celebridades, então ele sempre estava ali no meio das polêmicas e das confusões. Quando eu digo que ele discutia com outros rappers, galera, não era trocando comentário ofensivo no Instagram, não. Ele se ameaçava, vou te matar, não sei o que, não sei o que. Mais ou menos desse jeito. Até que em uma dessas ameaças, o King Von foi encontrado sem vida dentro da própria casa, com vários tiros. E tem muitas informações, até hoje ninguém sabe quem fez isso com ele, existem teorias, mas é isso, ele morreu muito jovem, era extremamente talentoso e infelizmente não teve muito tempo de vida. E não sai daqui sem me seguir se gosta desse tipo de conteúdo.